Oi pessoal, aqui quem fala é a Cintia, estudante do 6º período de História, e hoje irei falar de forma sintetizada das pandemias ao longo da nossa história. Não é de hoje que a humanidade se vê devastada por doenças infecciosas e para entender melhor o que é pandemia, primeiramente é necessário sabermos que a disseminação das doenças é favorecida por uma série de fatores como a criação de uma nova rota de comércio, a abertura de uma estrada, o aparecimento dos conglomerados urbanos, a falta de saneamento, o surgimento da agricultura e as migrações e movimentações em busca de novos conhecimentos. O homem é responsável pelo surgimento e disseminação de agentes infecciosos. E em segundo momento, é importante compreendermos de forma básica as classificações dos níveis de alcance das doenças. Segundo o site Telesaúde São Paulo da Unifesp, eles são as seguintes: o surto, a epidemia, a endemia e a pandemia. O surto surge quando se tem um aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. A epidemia é quando há um aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Já a endemia ocorre com certo número de casos da doença controlados em determinada região, como por exemplo a febre amarela na Amazônia. E por último, a pandemia, que compreende um número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. É interessante, então, observarmos que o nível de alcance pode ser contínuo e se alastrar. Portanto, ele é crescente, ou seja, ele começa em um surto em determinada região e acaba em uma pandemia. A primeira doença que irei apresentar é a peste bubônica. Ela acontece por meio da picada da pulga do rato que está contaminada pelo bacilo ou através da tosse entre humanos. Quando a pessoa é infectada, se tem um aumento dos gânglios com pus, chamavam de bubões. Daí o nome peste bubônica. Os sintomas ocorrem de acordo com a gravidade da doença. Ela também é conhecida pelo nome de peste negra pelo fato de que em um momento da doença a circulação do oxigênio no corpo fica baixa, em decorrência da queda da pressão arterial e insuficiência dos pulmões, fazendo a pele ficar azulada de forma bem escura. Há indícios que ocorreram ao todo 3 pandemias dessa peste. A primeira em 542, conhecida como peste de Justiniano. Essa pandemia foi bem descrita e, portanto, bem definida como tal por Procópio, historiador que, com riqueza de detalhes, apresentou seu quadro. A disseminação da peste bubônica também foi favorecida pela eliminação da bactéria na tosse dos doentes quando o acometimento era pulmonar. Foi uma das epidemias mais devastadoras até aquela época e não se sabe por que desapareceu da Europa depois disso. A segunda aconteceu em 1347 a 1348. O resultado foi catastrófico. Não há números confiáveis a respeito, mas calcula-se que 1/3 da população europeia tenha perecido na epidemia. A questão sanitária, de modo geral, de higiene e de viver muitas pessoas no mesmo local agravou muito a situação dessas pessoas. Antes da chegada da peste negra na Europa, na Idade Média, se teve várias crises, sendo algumas delas as seguintes: a agrária, de crescimento demográfico, climático, etc. Os historiadores marcam esse momento como uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a terceira e última pandemia dessa doença aconteceu no século XX, em 1899 até 1900, tendo seu local inicial na China, atingindo a Ásia, a Europa e vários outros continentes. Em pouco tempo se alastrou a doença mais temida da história. Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, no qual continuarei apresentando o tema e irei falar da varíola e como ela ajudou na conquista do Novo Mundo, e também da gripe espanhola e como ela se disseminou. Até o próximo vídeo!